Olá pessoal, vamos continuar sobre o nosso assunto inicial, que fala sobre as macromoléculas de interesse como grande tópico dentro do estudo da bioquímica. Nesse sentido, esse é um vídeo pequeno, mas cujo principal objetivo é enfatizar os principais aspectos relacionados aos aminoácidos, dentro das grandes macromoléculas de interesse. Bom, em relação a isso, eu gostaria que você lembrasse duas coisas. Uma delas é a estrutura básica do aminoácido e segundo é a sua classificação. Quais são as variáveis ou quais são as condições ou a maneira de classificar os aminoácidos e qual a importância disso de maneira prática. Bom, em relação à estrutura, você vai ver aparecer aqui no vídeo que ele é composto de um cerne, um centro formado pelo átomo de carbono. E esse centro, esse átomo de carbono, ele tem 4 ligações. Três delas são constantes e a última delas é o chamado radical, que vai dar a diferença de um aminoácido em relação ao outro. Basicamente, nós temos um grupo amino, um grupo carboxila e um átomo de hidrogênio ligado ao átomo de carbono. E sendo o radical R é a grande classificação que a gente vê mais à frente. De maneira geral, nós temos centenas de aminoácidos na natureza, mas o que são necessários para a gente são somente 20, sendo que desses 20 nós temos 10 que são considerados essenciais, ou seja, eles não são produzidos ou não são fabricados com a ajuda das nossas vias metabólicas intrínsecas, mas eles precisam ser adquiridos através principalmente da alimentação, através de proteína animal ou mesmo de proteína vegetal. Então essa é uma das grandes classificações, considerando esse aspecto geral dos aminoácidos. Uma outra classificação que também é muito importante e também dá uma ideia de organização estrutural das proteínas é a divisão dos aminoácidos em hidrofóbicos e hidrofílicos, sendo que essa divisão ela tem uma influência na formação secundária, terciária e mesmo quaternária das proteínas. De modo que, se você lembrar, as proteínas elas têm uma formação linear e depois elas se dobram entre elas mesmas, formam estruturas globulares na sua organização ou estrutura terciária e, por fim, formam moléculas conjuntas com várias subunidades peptídicas, como é um grande exemplo clássico a hemoglobina, que ela é formada por duas cadeias alfa e também por duas cadeias beta, a hemoglobina A do adulto. Quando nós temos os aminoácidos que são hidrofóbicos, eles têm uma tendência a se localizar internamente na estrutura proteica. E os aminoácidos que são hidrofílicos, obviamente, eles fazem essa interface entre a proteína e o meio plasmático, ou meio intracitoplasmático, onde nós temos as moléculas de água. Então, aminoácidos hidrofóbicos, eles permanecem no core, no centro da estrutura secundária e terciária das proteínas. E os aminoácidos hidrofílicos permanecem por fora. A implicação disso é que muitas vezes nós temos doenças, geralmente são doenças genéticas causadas por mutações pontuais, ou seja, existe a troca de um aminoácido por outro, e isso determina uma mudança não só na carga, mas também na sua propriedade de ser hidrofílico ou hidrofóbico. E essa mudança, muitas vezes única, de um único aminoácido, ele faz com que a proteína ela perca a sua capacidade ou a sua estrutura secundária ou terciária básica, e isso determina uma mudança, geralmente no seu site ativo, no seu local ativo de funcionamento, ou uma alteração no seu dobramento, no folding da proteína, de maneira geral, fazendo com que ela se torne menos funcional ou afuncional. Isso nós temos vários exemplos, um deles é a fibrose cística, uma doença autossômica recessiva, em que existe uma troca de um aminoácido, geralmente se perde um aminoácido, uma fenilalanina, e isso faz com que a proteína se dobre de maneira alterada e ela não alcance o seu destino final. A fibrose cística ela é caracterizada por essa mutação
que determina uma perda de um aminoácido, faz com que a proteína, que seja a proteína transcrita por esse código genético, venha deformada. Essa proteína ela é responsável por formar os canais de cloro transmembrana, e na fibrose cística esses canais estão muito diminuídos ou ausentes, e fazendo com que leve às alterações esperadas na fibrose cística, como é o espessamento mucoso nas vias aéreas e uma redução da absorção de cloro e de sódio nas glândulas sudoríparas. O teste básico disso, o teste de screening, é o teste do suor. Esse é um exemplo prático. Outro exemplo prático, mas fala mais a respeito em relação à carga elétrica dos aminoácidos, principalmente dos aminoácidos hidrofílicos. Eles podem ser carregados positiva, negativamente, ou mesmo eles podem ser neutros. Essa alteração ou uma troca de um aminoácido por outro com cargas diferentes também pode determinar doenças. Por exemplo, a hemoglobina que se torna defeituosa, a hemoglobina S, existe uma troca de um glutamato, que é um aminoácido negativo, por uma valina, que é um aminoácido de carga neutra. Isso determina um padrão, a proteína já passa a ser deformada, ela tem uma menor afinidade pelo oxigênio, funcionalmente falando. Essa menor afinidade faz com que, quando tem menos oxigênio, ela assume uma formação alterada dentro da célula, do eritrócito. O eritrócito se falsiza, ele assume a forma de foice por conta desse dobramento, esse folding alterado da hemoglobina, justamente por uma troca de uma carga elétrica negativa por uma carga elétrica neutra. E nós conseguimos identificar isso no exame, que é uma eletroforese de fixação, uma placa de eletroforese. Essa placa ela é delimitada um polo positivo e um polo negativo. A hemoglobina A, que tem o glutamato, ela consegue alcançar ou ficar mais próxima do polo positivo, sendo que a hemoglobina S, que não tem glutamato e tem mais uma carga neutra, ela fica mais distante do polo positivo. A mesma coisa acontece na hemoglobina C, onde o glutamato ele é trocado por uma lisina que tem uma carga positiva. Então, mais distante ainda do polo positivo. Então, um dos diagnósticos de eleição ou de escolha para as hemoglobinopatias é a eletroforese de proteínas por fixação nas placas. Muito bem, essa é uma visão geral de como você pode utilizar o conhecimento relacionado aos aminoácidos. Tem outras várias nuances que são importantes para você entender. Dentro dos nossos 20 aminoácidos usados, somente 2 são cetogênicos, ou seja, somente 2 que não se prestam para formar substratos ou formar metabólitos da via glicolítica, ou seja, que vão fornecer metabólitos para entrar na via, principalmente para a formação de glicose através da gluconeogênese. A lisina e a leucina são os únicos 2 que são cetogênicos. Os outros demais são todos tanto cetogênicos como glucogênicos. Eles são base para a estruturação da molécula de glicose através desse processo intrínseco de fornecimento de glicose. Justamente ele se dá nos períodos de jejum mais prolongado, quando já se esgotou todo o depósito de glicogênio, que geralmente em torno de 12 a 24 horas ele está completamente depletado. Mas nesse momento já existe a ação dos hormônios contrarreguladores, fazendo com que haja um aumento progressivo das vias responsáveis pela formação de gluconeogênese. Uma dessas vias é alimentada pelos aminoácidos e os aminoácidos glucogênicos. Essa é uma grande ideia, exemplificar como você pode usar. Os aminoácidos também podem ser precursores, eles são, na verdade, precursores de neurotransmissores importantes do nosso sistema nervoso central. A fenilalanina e a tirosina, elas são os substratos para a formação das catecolaminas, como a noradrenalina, a norepinefrina, epinefrina e dopamina, todas elas, a própria dopa, são todos substratos, são todos derivados da fenilalanina e da tirosina.
Um outro aminoácido importante em relação aos neurotransmissores é o triptofano, que ele é o substrato para a formação da serotonina, que é um grande neurotransmissor nas vias serotoninérgicas do nosso sistema nervoso central, tanto que os receptores são chamados de 5-HT, ou de 5-hidroxitriptofano, justamente por essa relação com o triptofano. Então essas são algumas nuances legais de você lembrar, de fazer o link clínico de o que você precisa saber de importante em relação aos aminoácidos. Obviamente que o básico é que os aminoácidos são os monômeros para a síntese das proteínas. E no próximo vídeo a gente fala um pouquinho de proteína, mas a sua função e algumas características específicas. Obviamente nós vamos ter vídeos falando de maneira bem detalhada sobre síntese proteica, regulação e também sobre catabolismo de aminoácido, que vem mais à frente, quando a gente falar lá na frente de, por exemplo, o ciclo da ureia. Ok? Se você gostou, continue acompanhando os nossos vídeos. Bom, por hoje é só. Um abraço a todos. Valeu!